O mestre chegou ali também. Beleza. Bom, pessoal, muito boa tarde. Sejam bem-vindos aí a mais uma aulinha de APO. Mais uma vez peço desculpas pelo atraso, né? Tive que fazer um exame aí. Esse foi o último exame que estava na fila, então a não ser que o médico peça mais exame, não deve ter mais nenhum problema nesse sentido nas próximas semanas, se Deus quiser. De qualquer forma, agradeço a compreensão de vocês. Vamos começar a ideia da aula de hoje, né? A ideia da aula de hoje é falar sobre um assunto bem tranquilo, bem sossegado, que são exceções, né? A gente vai falar o que são exceções e aprender aí os comandinhos novos, né, de C++, o throw e o try catch. Bem tranquilo, bem sossegado, ok? Como sempre, vamos compartilhar aqui um código que eu trouxe pronto já para vocês. Beleza, se tiver dado certo, né? Vamos de novo falar sobre a nossa classe vetor, né? Uma classe famosa aí, a gente já usou elas algumas vezes, né, nas aulas. Mas uma ideia, eu tenho um vetor de um certo tamanho máximo, como atributo, uma variável n para falar o seu tamanho real. Eu tenho um construtor que inicializa n com 0, um método para inserir, que está inserindo no final do vetor, então v de n mais o x, né, coloca na posição n do vetor e incrementa o valor de n. E nesse caso, só para mostrar uma mensagenzinha, estou fazendo um cout quando o número é inserido. Esse número foi inserido com sucesso. Aí ali na main, eu declaro um vetor v. Pelo construtor ele começa vazio e mando inserir o número 20. O que isso deve fazer é inserir o 20 com sucesso. Então, 20 inserido com sucesso. Beleza? Tranquilo, né? Ok. Esse vetor daqui, né? Eu estou declarando ele como um tamanho máximo, né? Ou seja, o tamanho do vetor é essa constante máxima. Geralmente a gente usaria um número maior aqui, mas só para exemplificar o que eu quero mostrar na aula, nosso máximo é 1. Vamos supor que eu estou com uma memória bastante restrita e eu só tenho capacidade de colocar um número no meu vetor só. Beleza? De tal forma que se eu chegar aqui e tentar inserir mais um número, isso aqui não devia funcionar. Eu não deveria conseguir inserir esse 30 daí. Galera, vocês concordam? Se eu quero deixar o meu código bem completinho, bem bonitinho, seria legal se nesse método insere eu tivesse um if para testar se o meu vetor está cheio ou não, antes de tentar inserir um número. E se estiver cheio, fazer alguma coisa sobre. Certo? Olha só. Eu sei que ele está cheio se n for igual a menos. O que vocês fariam aqui dentro? Se fossem vocês escrevendo esse programa. Printar que tá tentando inserir num vetor cheio já. Tipo, um print. Uhum. Só isso? Vocês concordam que seria interessante a função main, nesse caso, mas quem chamar a função, ou o método, saber que esse erro ocorreu? Eu quero, de certa forma... Eu quero fazer esse cout, mas ao invés de fazer aqui, o que eu queria era fazer tipo um... If isso aqui não deu certo, aí fazer o cout na main. Erro ao inserir. Alguma coisa nesse sentido. Beleza? Se eu quiser avisar a main que o negócio não deu certo, como é que a gente faria? Uma ideia? O ponto interessante, né? A linguagem C pura, que a gente já conhece, não tem nenhum mecanismo de tratamento de erro. Ela não me dá nativamente nenhum mecanismo para eu saber quando eu chamo uma função, se essa função gerou erro ou não. Como a linguagem não me dá um mecanismo pronto para fazer isso,
Em C, o que a gente é acostumado a fazer é usar um mecanismo que serve para outra coisa e adaptar ele de uma maneira assim, quase um chuncho, para fazer esse mecanismo me falar do erro. Eu estaria muito inclinado a usar o tipo do retorno da função. Fazer uma função retornar um código de erro, do tipo assim, se meu vetor estiver cheio, eu retorno 1, se não, eu insiro com sucesso, retorno 0, e aí eu uso o próprio retorno da função para saber se deu erro ou não, certo? Tudo bem? Okay. Eu acho que é a maneira que a gente estaria acostumado a fazer aí na linguagem C. Só que isso não é legal, porque retorno de função não serve para isso. Retorno de função serve para a função retornar o valor que ela calcula. Imagina que a minha função tivesse que retornar alguma coisa e, além disso, me retornar um código de erro. Aí a minha função teria que retornar duas coisas. Aí já começa a ficar complicado, porque uma das coisas vai ter que virar ponteiro de parâmetro. Pensa no scanf. Eu acho que o scanf é a função mais típica disso. Né? Não sei se você sabe, o scanf retorna. Né? Você pode fazer um int x igual scanf alguma coisa, né? Scanf retorna a quantidade de dados que ela consegue ler, ou um código de erro se ela não conseguir ler nada. E aí, como a gente está utilizando o retorno da função para falar do código de erro, a informação propriamente que eu quero da função tem que vir por referência. Na verdade, como ponteiro, né? Beleza? Isso é ruim. Okay. Isso é feito porque a linguagem C não dá para a gente um mecanismo de tratamento de erro nativo. Para nossa sorte, a linguagem C++ e até onde eu sei todas as linguagens orientadas a objetos dão para a gente um mecanismo nativo de tratamento de erro, que são as exceções. Uma exceção é basicamente um erro. O que eu vou fazer aqui dentro desse if que eu acabei de apagar é assim, se o n for igual a max, eu vou gerar uma exceção, emitir uma exceção, gritar uma exceção. Isso é feito por um comando chamado throw e por alguma informação depois dele. Esqueçam 2 por enquanto. Vamos focar no que é o comando throw. O comando throw em C++ ele é um comando que ele gera uma exceção. Gerar uma exceção quer dizer avisar o programa inteiro de que um erro aconteceu. Tudo bem? Uma exceção é muito parecido com o código de erro, só que é mais forte do que isso. Quando uma exceção é gerada, né, quando uma exceção é emitida, se ela não for tratada, isso gera um erro em tempo de execução. Então, olha só. Eu devo conseguir inserir o 20, mas eu não devo conseguir inserir o 30, certo? Olha só o que vai acontecer. Isso aqui continua void, perdão. Eu não vou mais usar o tipo de retorno. Então, o método continua sendo void mesmo. Eu vou usar o mecanismo de exceção. Olha só, ele consegue inserir o 20. Só que, quando a exceção é gerada, o programa aborta. Ele fala, terminou a chamada depois de gerar, como exceção, uma instância de um inteiro. É aquele 2 ali, a gente já fala dele. Mas o ponto, por enquanto, é, se eu gero uma exceção e não trato ela, o programa entende que algo muito catastrófico aconteceu. Algo, enfim, um erro que tem que matar o programa. Isso mata o programa. Beleza. Okay. Nota que ele mata o programa inteiro, tá? Não é só a função que ele está dentro, como o caso do return, por exemplo. Ele mata todo o programa. Aquele 2 é a exceção propriamente dita, né? Então, o throw é um comando para gerar a exceção, e aí qual exceção está sendo gerada? Nesse caso, o 2. Eu posso, literalmente, usar qualquer coisa para ser uma exceção, né? Pode ser 2, 3, 0, pode ser um número quebrado, pode ser uma letra, pode ser uma string, pode até ser um objeto de uma classe qualquer. Okay? Qualquer objeto pode ser utilizado, objeto ou variável, como exceção. A exceção é tipo código de erro. Né? Assim,
qual erro aconteceu? Eu poderia, e a gente vai fazer daqui a pouco, né, definir, se o erro foi o vetor está cheio, eu gero a exceção 2. Se o erro for o vetor está vazio, eu gero a exceção 3. Se o erro for qualquer outra coisa, eu gero a exceção -1. Enfim. Você convenciona daí, né, quais exceções você quer gerar de acordo com qual erro que acontece. Esse exemplo daqui, a gente está falando, se o vetor estiver cheio, gere a exceção. Qual a exceção? 2. E aí ele vai travar o programa inteiro, porque foi gerada uma exceção, nesse caso inteiro, o 2. Tudo bem até aqui? Ok. Bem tranquilo, né? Legal. Beleza. O comando throw, ele avisa o programa que deu ruim. Né? Avisa, ó, não deu certo isso daqui. Se essa exceção não é tratada, e o que é tratar uma exceção? É você olhar uma exceção acontecendo e você tomar uma ação a respeito disso. O throw mata o programa, igual a gente viu que ele está fazendo agora. Se eu não quiser que a exceção mate o programa, eu preciso tratar essa exceção. Eu preciso pegar essa exceção, fazer alguma coisa a respeito disso, e aí continuar o meu programa normalmente. Ok? Como é que eu trato uma exceção? Como é que eu... Por exemplo, eu vou olhar que o vetor está cheio, ou seja, que a exceção 2 foi gerada, imprimir para o usuário o vetor está cheio e depois continuar a execução do programa. Ok? Existem dois comandinhos bastante legais, que é o seguinte. Primeiro é o try, que funciona dessa forma aqui, e depois é o catch. Tá, com cedilha mesmo, então aqui vai ser C. Okay. Vamos falar o que é isso daqui. Primeiro, o try catch. Não existe try sem catch, não existe catch sem try. Eles sempre vão aparecer juntos. Tá? Isso aqui é um bloco só, formado por duas partes, o bloco do try e o bloco do catch. Né? Isso aqui está basicamente falando assim, tente fazer o que está aqui e se der alguma exceção, capture essa exceção. Okay? O que tiver no bloco try vai ser executado normalmente. É como se nem tivesse o try ali. Vetor v.insere 20 e depois disso v.insere 30. Só que o fato do v.insere 30 estar dentro de um try é como se ele estivesse prestando atenção nas exceções. Tá? Ele está ouvindo enquanto ele executa para ver se tem alguém gerando alguma exceção ou não. Se durante a execução do bloco try nenhuma exceção for gerada, segue o baile. Ignora o que está dentro do catch e continua normal daqui. Okay? Agora, se uma exceção for gerada durante um comando que está dentro do try, isso vai, ao invés de matar o programa, vai mudar o fluxo dele aqui para o catch. É aqui no catch que eu vou, por exemplo, colocar aquele celt lá, o vetor está cheio, por exemplo. Okay? Basicamente, o que eu estou falando assim, tente inserir o 30 no V. Se der ruim, imprima para o usuário que o vetor está cheio. Beleza. Com a exceção sendo tratada, eu tratando a exceção, o programa não termina. Ele vai imprimir isso aqui para o usuário e continua normal daqui. Tá vendo? Então, tá lá, ele inseriu o 20, o vetor está cheio e depois continua normal. Vida que segue. Okay? Vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui, né? O que é esse int exceção? É literalmente a exceção. Nesse caso daqui, eu estou fazendo throw de 2. A minha exceção é 2. Então, o que vem aqui vai ser o número 2 nesse caso. A gente pode até imprimir isso. Então, ó, exceção geral.
vocês vão ver que isso vai imprimir exceção 2 gerado, porque 2 foi o que eu coloquei no throw. Okay? Exceção 2 gerada. Para que serve eu receber essa exceção no catch? Para, por exemplo, fazer um if. Né? Eu poderia fazer, se a exceção for 2, imprime alguma coisa. Se a exceção for 3, outra coisa. Por aí. Beleza. Uhum. Beleza. Tá aqui, beleza? Tá bom. Dúvida? Não? Podemos seguir? Beleza. Vamos seguir então. Para seguir, o próximo exemplo que eu quero mostrar para vocês é o seguinte. Uhum. Beleza. Na aula passada a gente fez um vetor de animais, né? Vocês lembram? Vetor de ponteiro de animal. Eu vou definir a classe animal de volta, mas não vou colocar nada dentro. Tá? Não importa o que tem aqui dentro. O que importa é uma outra classe. Para fazer o meu vetor não ser mais inteiro, vai ser de animal agora. Agora ponteiro de animal. Então, o que eu estou fazendo é mudando o tipo de elemento que está dentro do vetor. Ao invés de ser inteiros, são animais. Beleza? Ponteiro de animal. Isso tem algumas implicações, por exemplo, o método insere não vai mais poder receber o inteiro, né? Ele vai ter que receber um ponteirinho de animal para eu conseguir inserir no final do vetor. Eu não vou conseguir dar esse out, porque eu não sobrescrevi o maior para ponteiro de animal. E aqui, ao invés de inserir 20, eu teria que inserir, por exemplo, né, new animal. Né? E aqui também alguma coisa nesse sentido. Beleza? Eu acho que isso deve continuar funcionando. Beleza? Gerou a exceção 2 ali, né? Porque não conseguiu colocar o segundo animal. E continuou a execução do animal. Por que eu fiz todo esse rolê de trocar o tipo? Olha só, agora a minha função em série, ela está recebendo um ponteiro para um elemento. Quando eu estou recebendo um ponteiro para colocar um objeto no final do vetor, podem acontecer dois tipos de erro. Né? Ou o meu vetor está cheio, e esse tipo de erro já está tratado. Né? Se o meu vetor estiver cheio, eu gero a exceção 2. Mas pode ter um outro tipo de erro também, que é eu tentar inserir um animal que não existe. Vamos considerar como erro também eu chamar o método insere e passar um animal que não foi alocado. Passar nulo para ele. Beleza? E nesse caso, vamos gerar uma outra exceção. Né? Exceção 2 quer dizer que o vetor está cheio. Vamos gerar outra exceção. Como eu posso gerar a exceção do tipo que eu quiser? Inteiro, char, string, animal, vetor, qualquer coisa? Só para mostrar para vocês, eu vou gerar como exceção uma string agora. Ponteiro unitário. Beleza? Então, se x for nulo, gera exceção ponteiro inválido. Se o meu vetor estiver cheio, gera exceção 2. Se não, insere o cara lá e vira que segue. Aí eu vou tentar inserir nulo. Esse meu try catch aqui, beleza? Não devo conseguir, porque passar nulo para o insere gera uma exceção. Ok? O que vocês acham que vai acontecer agora? Vai imprimir para o usuário exceção tal gerada ou vai matar o meu programa como se a exceção não tivesse sido tratada? Eu acho que vai matar, porque ali no seu catch ele tá pegando um inteiro. Eu não sei como é que vai acontecer, mas ele não vai pegar a exceção certa, né? Não sei se vai matar, mas... Perfeito. Perfeito. Ele vai matar. Olha só que interessante. Esse catch daqui, é exatamente o que o Dort falou. Esse catch daqui, ele só está tratando exceções do tipo inteiro. Se eu gero uma exceção que não é do tipo inteiro, esse catch não pega. E como a exceção que eu estou gerando não é um inteiro, é uma string, e esse catch não está
tratando, né, exceções do tipo string, só inteiros, o meu programa morre, porque eu gerei uma instância de uma string e eu não sei tratar string. Beleza? Okay. Bem de boa, né? Galera, a gente pode sobrecarregar o catch. Eu posso colocar em um mesmo try mais de um catch. Esse catch daqui fala de pegar exceções inteiras, mas eu posso verificar, catch const char asterisco, outra exceção. Só que agora é exceção do tipo string. Então, o que está acontecendo aqui é, se a minha exceção for um inteiro, faz isso. Se a minha exceção for uma string, exceção string, ponto, faz isso aqui. E aí, por exemplo, mostrar a própria string da exceção do usuário. Tudo bem sobrecarregar o catch? Para pegar vários tipos. Olha lá, exceção. Agora ele pegou a exceção do tipo string, ponteiro. Beleza? Okay. Para cada tipo possível de exceção que você pode gerar, você pode colocar um catch diferente. Imagina que, por exemplo, existe a chance de ele gerar float de exceção. Mesma coisa. Isso aqui pega os floats e por aí vai. Em particular, existe um catch que é dos 3 pontinhos. Vocês lembram lá em C quando vocês faziam switch case? Você vê aqui, ó, switch, daí alguma variável. Aí tinha case tal, case, né? Aí lá no final tinha um default. Vocês lembram disso? E o default significava se não for nada acima. Né? O 3 pontinhos ele é o default do try catch. Esses 3 pontinhos daqui, ele pega qualquer exceção que não seja de nenhum tipo dado acima. Então, tipo assim, se for um inteiro, pega aqui. Se for uma string, pega aqui. Se for qualquer outra coisa que não é nem inteiro nem string, pega aqui. Ok? Isso aqui pega qualquer outra exceção. Qualquer outra exceção. Por exemplo, se ao invés de eu gerar como exceção uma string, eu gerar um double, né, 3, 14, 15, 9, por exemplo, isso aqui não é nem um inteiro nem uma string. Não sendo nem inteiro nem string, não cai nem aqui, vai cair nesse caso dos 3 pontinhos. Qualquer outra exceção. Beleza. O 3 pontinhos ele tem uma vantagem que assim ele captura qualquer exceção, não importa qual. Então, se você usa os 3 pontinhos, você não corre o risco do programa abortar, né, do programa morrer no meio da execução, por causa de exceção não tratada. O 3 pontinhos pega qualquer exceção. Se você quiser, inclusive, você pode fazer o catch só com os 3 pontinhos. Isso aqui funciona. O que isso faz é pegar qualquer exceção. Não importa o tipo, não importa nada. Tente fazer isso. E se qualquer exceção for gerada, está aqui o que você faz com ela. Beleza? Okay. Dá para fazer isso também. Essa é a vantagem dos 3 pontinhos. Pegar qualquer exceção. Qual que é a desvantagem dos 3 pontinhos? Você não tem a exceção gerada. Nos 3 pontinhos você não sabe se foi 2, se foi uma string, se foi 3,1415, se foi... O que foi? Você só sabe nos 3 pontinhos que foi gerada uma exceção, mas você não sabe qual. Beleza. Tudo bem até aqui? De boa, não. Uhum. Beleza. Se tiver tudo certo, eu quero mostrar mais um exemplo para vocês e aí já terminou a aula. É uma aula bem rapidinha mesmo. E o exemplo é o seguinte. Sabe o comando new? Ele comando que aloca um objeto de uma classe e retorna um ponteiro para ele. O comando new, ele aloca um objeto se conseguir. Pode ser que o comando new não consiga. E aí, como é que o comando new avisa que ele não conseguiu alocar um objeto?
A função malloc, a gente sabe, ela retorna nulo quando a malloc não consegue. Só que é aquela coisa de usar retorno de função que não é muito legal. O comando new não faz isso. Tá? O comando new ele não retorna nulo, ele gera uma exceção. Só para mostrar para vocês isso acontecendo na prática, eu vou tentar definir uma classe muito grande que é inalocável. Assim, eu quero não conseguir alocar objetos dessa classe, de propósito mesmo, beleza? Deixa eu ver se ele não reclama antes disso. Tá. Olha só, eu vou tentar fazer aqui, alocar um objeto usando o comando new dessa classe e ele não tem que conseguir. Percebe que, bom, terminate declared after throwing. Se ele fez o throwing, porque tem o throw, e o que aconteceu foi que ele gerou uma exceção. Então, aquela coisa. O comando new, quando não consegue alocar um comando, ele não retorna null, ele gera uma exceção. Se essa exceção não tiver tratada, o comando aborta. Morre tudo, beleza? É diferente do malloc, né? Se o malloc não conseguir alocar, ele retorna null e dane-se, né? O programa continua rodando. Se não tiver um if exit, if return lá, isso aí vai dar um monte de besteira. O new ele é mais rígido nisso. Se ele não conseguir alocar, o programa inteiro morre. Okay? A não ser que você gere, a não ser que você trate a exceção que ele gera. Okay? Ele gera como exceção uma instância disso aqui, std badAlloc, né? Alocação ruim. Aí eu quero mostrar para vocês, bem brevemente, o que é esse badAlloc. Eu vou mostrar uma página da documentação. Isso vocês têm nas notas de aula, tem o link para essa página daqui. O namespace standard, ele tem uma classe chamada exception, né? Que provê uma interface consistente para tratar erros através da expressão throw. Todas as exceções geradas pela biblioteca padrão, né? E aqui inclui-se a new, né? A exceção gerada pela new, herda de exception. E aí ele dá aqui uma lista de exceções, né? Que herdam dessa classe exceção. A gente viu que a new ali gerou a exceção badAlloc, né? Essa daqui. O que é badAlloc? É o tipo do objeto gerado como exceção por funções alocadoras para reportar, né, para avisar que houve falha na alocação. Função alocadora é o próprio comando new. Né? Então, o que ele está falando é, o badAlloc é o que o new gera quando ele falha para alocar. Ele herda de exception, né, é uma classe derivada dessa classe genérica exception. E ele tem uma coisa interessante, que é esse método what, né, que retorna uma string explicatória. Não é bem explicatória, sim, mas a gente vai ver isso rodar. Né? Como é que a gente, sabendo, né, que essa é a exceção que o new gera, como é que a gente coloca isso no código para tratar? Bom, se eu quero tratar essa exceção que pode ser gerada aqui, vou ter que colocar um try catch. Então, tente fazer isso aqui. E se der ruim, capture uma exceção e ele tem esse método what, que é a tal da é a tal da string explicatória do que é a exceção. Vamos mostrar isso para o usuário. A exceção foi essa daqui. Então, o que eu estou fazendo aqui é, basicamente, tente fazer essa alocação. Se acontecer alguma exceção, essa exceção vai ser um objeto dessa classe except, dado como referência. Imprime, a exceção foi, e aí chama aquele método para dizer qual foi essa exceção. Isso aqui vai dar, a exceção foi badAlloc. Assim, dá para entender, né? Foi uma alocação ruim e tal. Então, não é tão explicatório assim a string, mas dá para entender a explicação que ele deu para a gente. Foi gerada uma exceção de alocação.
Tudo bem? Beleza. Abrindo parênteses, uma curiosidade, talvez vocês tenham reparado, né? Vocês viram lá na documentação que tem duas classes, a Exception e a BadgeLock. A Exception é base da BadgeLock. A BadgeLock é derivada da Exception, uma herda da outra, né? E o new, ele gera uma exceção da BadgeLock. Mesmo assim, eu consegui capturar essa exceção dando catch na Exception. Isso é uma propriedade que o try-catch tem. Lembra da sobrecarga, né? Podia ser um catch de um int, catch de string, catch de float, catch de outros tipos, e catch de um objeto de uma classe. Se eu tenho um catch de um objeto da classe base, ele pega os objetos da classe base e também das classes derivadas dela. Por isso que funcionou. Por mais que o new ele gerou como exceção um objeto da classe derivada, e o try-catch está capturando objetos da classe base, por uma ser derivada e a outra ser base, a captura funciona. E faz sentido se for parar para pensar, né? Se essa daqui é a classe base, tenta pensar isso como uma classe abstrata, né? Em que todas as exceções padrão, né, da linguagem geram... Perdão, todas as exceções são derivadas dessa, né? O que eu estou falando é tente fazer isso e capture alguma exceção. Qualquer exceção que você conseguir capturar. Por exceção, eu quero dizer objeto dessa classe ou classe derivada. O que capturar, tem esse método watch que quer dizer o que for. Beleza. Só alguma dúvida? Não, tá bom. Tudo certo? Beleza. Essa era a aula de hoje. Muito obrigado. Como eu comentei, era uma aula mais rápida mesmo, né? Só para mostrar essa questão do try-catch. No trabalho vocês também vão ter que usar, mas é tranquilo, né? Pensa em qualquer situação de erro que pode dar. Quando der o erro, você dá o throw. E quando você tiver, enfim, chamando o método que pode gerar erro, você dá um try-catch para capturar e mostrar a mensagem de erro para o usuário, por exemplo. Ok? Tem alguns exercícios sobre o try-catch na lista de exercícios. Convido vocês a darem uma olhada. Mas o assunto é só isso mesmo, porque é só isso mesmo. Tudo bem? Beleza. Então, muito obrigado. Ficamos por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem colocar lá no canal de texto do Discord, me mandar e-mail ou me procurar no Pelo. Senão a gente se vê de volta na próxima quinta-feira daí, falando sobre o próximo assunto, que eu acho que vai ser a STL já. Beleza? Ok, então, muito obrigado. Valeu, e até mais. Até mais. Falou, professor. Tchau. Valeu.